Paz do Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bem? Queridos, nós vamos fazer uma análise no Antigo Testamento sobre a ressurreição. E nós vamos procurar investigar qual era a visão que os judeus do Antigo Testamento tinham sobre a ressurreição dos mortos. E nós vamos considerar, a princípio, dois textos, que é Isaías 26, 14 e 19 e Daniel 12, 2. Vamos ler aqui o que nos diz Isaías 26, 14. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste e lhes fizeste perecer toda a memória. Versículo 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. A palavra mortos aqui no hebraico é refaim. Refaim. Tanto no versículo 14 como no versículo 19, nós temos refaim, mortos, que se traduz por mortos, ok? A partir desse entendimento, nós vamos entender o quê? Que os mortos, ou seja, os refaim, tanto no versículo 14 como no versículo 19, são mortos. Só que há uma diferença. Os mortos, no versículo 14, Isaías 26, 14, que diz: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Como é que nós podemos entender o profeta Isaías? O que Isaías está dizendo aqui, queridos? Ele está falando aqui no versículo 14 dos mortos ímpios. A teologia dos hebreus, a que se apresenta aqui no livro de Isaías, sobre a ressurreição dos mortos, para o profeta Isaías, para quem escreveu essa parte aqui de Isaías, ele não acreditava na ressurreição dos ímpios. Repito, para quem escreveu essa porção de Isaías, a teologia isaiana, ou seja, a teologia de Isaías, conforme nós lemos em Isaías 26, 14, no que diz respeito aos mortos ímpios, então o texto está dizendo que os mortos, os ímpios, não ressuscitarão. Vou ler para você. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste, destruíste e lhes fizeste perecer toda memória. Aqui Isaías está falando não de qualquer morto, mas dos mortos ímpios, daqueles que oprimiram o povo de Deus. Ok? Só que na continuação da leitura, queridos, você vai ver aqui no versículo 19 que no que diz respeito aos mortos, os justos, os santos do judaísmo, eles ressuscitarão. Olha o que diz Isaías: os vossos mortos, ou seja, os mortos do povo de Deus, os mortos do judaísmo, os santos do judaísmo, os santos de Yahvé, os judeus, o que acontece? Os vossos mortos e também o meu cadáver, Isaías está falando, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Aí versículo 20, vai, pois, povo meu, povo de Deus, entre nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Aqui está falando do estado de morte. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Aqui Isaías termina dos versículos 19 a 21. Isaías dá ênfase à ressurreição dos mortos, mas os mortos que Isaías está falando que ressuscitarão são os justos. Os justos, prestai bem atenção, os justos
Os mortos do judaísmo, os santos do judaísmo, na teologia de Isaías, eles ressuscitarão. Mas no que diz respeito aos mortos ímpios, os goim, ou seja, gentios, eles não ressurgirão. Ok, queridos? Professor, mas nós não lemos que tanto os justos como os injustos ressuscitarão? Vou chegar lá, ok, querido? Eu vou chegar lá. Eu quero te mostrar primeiro como a ideia de ressurreição ela não entrou de forma acabada no judaísmo. Ela foi entrando paulatinamente. Dr. Russell Norman Champlin, ele traz essa informação para a gente, que os antigos hebreus, os mais primitivos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, bem como na imortalidade da alma também, eles não acreditavam. Então isso foram crenças que foram entrando aos poucos entre o povo judeu. E entrou por quê? Devido ao contato que eles tiveram com outras nações, como os babilônios, como os medos e persas, como os egípcios, e aí por diante, como com os gregos. Então, na medida em que Israel foi entrando em contato com outras culturas, foi nascendo novas crenças que até então não eram defendidas no meio de Israel. Por exemplo, nós temos aqui a crença na ressurreição dos mortos justos. Para Isaías, que acredita-se viveu antes do cativeiro babilônico, lá pelo tempo do reinado da Síria, para Isaías, amados, apenas os mortos justos ressuscitarão. Mas o que dizer de, por exemplo, o restante do Antigo Testamento? Vamos ver Jeremias 51, 39. Jeremias. Olha o que nos diz Jeremias. É interessante também o pensamento de Jeremias. É um pouco mais oculto, mas ele diz a mesma coisa que Isaías diz. Você pode ter certeza. Jeremias 51, 39. Vamos ver o que nos diz Jeremias. Estando eles esganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei, para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Aqui Jeremias ele está falando da queda dos babilônios. E para Jeremias, os babilônios, olha o que Jeremias diz: embriagá-los-ei, para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem. Este termo sono é um eufemismo para falar do estado de morte. Lembre de quando Jesus falou para Lázaro: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou acordá-lo. E os judeus riram e disseram: bom, se dorme está seguro. Mas aí Jesus fala: nosso amigo Lázaro está morto, e folgo por amor de vós que aqui eu não estivesse. Então a expressão sono é um eufemismo em relação ao corpo. Sono, quando se diz que alguém está dormindo, no caso que Jesus falou que Lázaro estava dormindo, e aqui está falando do sono dos babilônios, aqui está falando da morte dos babilônios. Então, quando o profeta Jeremias está dizendo: embriagá-los-ei para que se regozijem e durmam sono eterno e não acordem. Por sono eterno aqui é a morte eterna. E não acordem quer dizer que eles não ressuscitarão. Essa é a teologia dominante no Antigo Testamento. Eu gostaria que você soubesse disso. E agora, se você não sabia, você está agora sabendo. A teologia do Antigo Testamento, a primeira menção que se faz à ressurreição dos mortos, concebe-se a ideia de ressurreição apenas para os justos. Os ímpios, de acordo com Isaías e com Jeremias, conforme nós estamos lendo, eles dormirão sono eterno, ou seja, morrerão eternamente e nunca acordarão, ou seja, nunca se levantarão do pó, os ímpios. Vamos ver no versículo 57 de Jeremias, do mesmo capítulo, 51. O que diz? Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno
e não acordarão, diz o rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez aqui Jeremias está profetizando a queda, a destruição de Babilônia e seus habitantes. E aqui quem vai dormir um sono eterno e jamais vai acordar são os babilônios, aqueles que oprimiram Israel. Aqui é uma profecia que nós temos em Jeremias, de acordo com o que lemos aqui, nós temos um oráculo dirigido aos babilônios, ou seja, falando da queda de Babilônia pelos medos e persas. E aqui diz que os babilônios dormirão um sono eterno e não acordarão, ou seja, dormirão, morrerão e não acordarão, não ressuscitarão. Mais uma vez você vê que o pensamento judaico, pelo menos em Isaías, para sermos muito precisos, e em Jeremias, é que os ímpios não ressuscitarão. Nós temos também em Amós 8,14. Vamos lá, Daniel. Amós 8,14. Olha o que é que nos diz Amós. Vamos lá. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Não pense você que aqui é apenas uma queda política, uma derrocada política, não. Aqui é o mesmo sentido, cairão e não se levantarão mais. Aqui está falando da morte, dos ímpios. Eles não se levantarão. A ruína de Israel está perto. Aqui está falando exatamente da ruína dos ímpios de Israel. Ora, ímpio é ímpio. Não interessa se ele faz parte dos goim, ou seja, das nações, dos gentios, ou se ele faz parte de Israel, ou de Israel. Ímpio é ímpio, não interessa se ele é gentil ou é judeu, é ímpio. Tratando-se de ímpio, a teologia aqui mostra que eles não se levantarão jamais. Mesmo que você conseguisse me demonstrar que aqui está falando apenas de uma queda política, todavia essa queda política aqui de Israel, ela implica também numa morte corporal. E o que está falando aqui é que esses que cairão jamais se levantarão. Então nós temos aqui mais uma vez um eufemismo para a morte de cair e não se levantarão, ou seja, é um eufemismo para não ressuscitar, queridos. É um eufemismo que nós temos para não ressuscitar. Nós já lemos em Isaías 26, 14, 19, a famosa passagem que eu faço questão de ler para vocês, Salmo 37. Esta é muito conhecida, embora pouco atentada no que eu vou ler. Mas vamos atentar para o que Salmos diz. Salmos 37. Eu vou ler aqui os versículos. Salmo 37, 9 a 11. Vejamos o que diz aqui. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Logo, se os que esperam possuirão a terra e os malfeitores serão exterminados, então eles não ressuscitarão, os malfeitores. Mas você pode dizer, não, mas eles serão lançados no lago de fogo. Aí nós estamos já numa teologia neotestamentária, mas tudo bem. Tudo bem, vamos prosseguir. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Até aqui não prova, vamos ser honestos, não prova nada contra a ressurreição dos ímpios. Apenas mostra que os ímpios não habitarão na terra. Isso é ponto pacífico entre o Antigo e o Novo Testamento. Versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Que apenas está falando do extermínio dos ímpios, mas não diz nada sobre a ressurreição deles. Versículo 28. Versículo 28 do mesmo capítulo. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, e serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Aqui está falando do extermínio dos ímpios. Ok? Não fala da ressurreição dos ímpios. Também não está ensinando que eles não hão de ressuscitar, mas está dizendo que eles serão exterminados. Prossigamos. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre.
Bom, aqui o salmista está dizendo que os justos habitarão a terra e morarão nela para sempre. Vamos ver aqui 34, 38. Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Você pode dizer, não, professor, mas aí não está falando que os ímpios não ressuscitarão. E eu estou sendo muito justo com você aqui na leitura, que está falando apenas do extermínio deles e, obviamente, nós podemos entender isso aqui como extermínio apenas do corpo, só isso. Só que o texto também aqui ele não está falando da ressurreição dos ímpios, você vai ter que concordar também. Se eu não posso provar para você aqui nessa leitura que os ímpios não ressuscitarão, muito menos você vai provar que eles ressuscitarão. E aí onde está a questão? Pegando os informes que já tivemos em Isaías e Jeremias, nós optamos por pensar que o salmista aqui não acreditava na ressurreição dos ímpios. Porque esse extermínio aqui, pegando os trechos de Isaías e de Jeremias, do que já lemos, então nós somos levados a pensar que o salmista aqui não acreditava na ressurreição dos ímpios. Mas como não está claro, vamos deixar elas por elas. 34, 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Então, aqui não prova que eles ressuscitarão e nem que não ressuscitarão, apenas está dizendo que eles serão exterminados. Então, nós podemos entender isso aqui apenas como o extermínio da matéria, ok? Então, ponto pacífico. Mas nós vamos agora chegar em Daniel. Daniel, capítulo 12, e versículo 12, que diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Opa! Agora aqui sim. Quando nós chegamos em Daniel, aí, queridos, aí você vê que Daniel, ele é muito claro. Ele é claro. Ele não fala por alegoria, ele não usa parábola. Ele é muito claro em dizer: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para o desprezo e a vergonha eterna. Aqui nós podemos ver claramente em Daniel uma teologia que vislumbra, que foca a ressurreição dos ímpios. Aí tudo bem, aí você tem toda a razão de dizer que Daniel crê na ressurreição de ímpios e justos. Só que existe um problema. Será que Daniel estava contradizendo Isaías? Porque Isaías, conforme nós lemos em Isaías capítulo 26 e os versículos 14, ok? Nós lemos lá que os mortos, os ímpios não ressuscitarão. Mas quando a gente chega lá no versículo 19 de Isaías, então você vê que os justos ressuscitarão. E aí fica aqui a nossa pergunta. Será que Daniel não leu o livro do profeta Isaías? Ou, melhor, ou será, já que Isaías viveu antes de Daniel, será que na época de Isaías se cria apenas na ressurreição dos ímpios, dos justos e dos ímpios não? Mas, porque isso é um ponto de vista defendido também por muitos teólogos, que eles dizem que a revelação é progressiva, ou seja, começou aos poucos, e eu mesmo já disse isso para vocês. A teologia dos hebreus, ela começou aos poucos eles foram aderindo a essa ideia da ressurreição, tão tal que em Jeremias e em Isaías, conforme nós lemos, e em Amós, apenas os justos ressuscitarão, os ímpios não. Só que quando a gente chega ali no profeta Daniel, e eu quero dar logo aqui um esclarecimento para vocês, o conservadorismo vê no livro de Daniel, vê na escrita, eles dizem que o livro de Daniel foi escrito ali na Babilônia. Só que os críticos e os historiadores, eles datam o livro de Daniel ali mais ou menos para o 2º século, precisamente para a época de Antíoco IV Epífanes, ou depois um pouco da morte de Antíoco. Mas não está distante. Então os críticos, os historiadores, eles datam o livro de Daniel para o 2º século. E já no 2º século é fato que a doutrina da ressurreição, ela já era bem concebida entre os judeus. A doutrina da ressurreição.
Mas eu quero aproveitar aqui e dar um informe para você, para que eu não esqueça. Os Salmos de Salomão, que foi escrito no primeiro século a.C., no ano 60 a.C., e foi escrito por um judeu, ou melhor, por um fariseu, nos Salmos de Salomão, que faz parte da Septuaginta, ele nega peremptoriamente a ressurreição dos ímpios. Ele defende que apenas os justos ressuscitarão, ou seja, o Salmo de Salomão ele segue a teologia de Isaías e de Jeremias e de Amós, mas não segue a teologia de Daniel. Salmos de Salomão, um escrito judaico do ano 60 a.C., ele diz que apenas os justos ressuscitarão, os ímpios não ressuscitarão. E nós temos também, por exemplo, o livro de Enoque, que eu tenho aqui. O livro de Enoque foi escrito antes do Salmo de Salomão. Talvez o livro de Enoque ele seja paralelo ali ao livro de Daniel. Eu estou aqui tomando uma posição crítico-liberal para a datação do livro de Daniel, porque eu creio que o livro de Daniel, com bases, com estudos, eu creio, ou pelo menos eu defendo, que o livro de Daniel foi escrito ali no segundo século antes de Cristo. Eu não creio que o livro de Daniel foi escrito no sexto século, não creio. Mas eu não estou negando que a história do livro de Daniel, no que diz respeito a Daniel, a seus amigos ali, não tenha ocorrido. Eu estou dizendo que a escrita de Daniel aconteceu no segundo século, ali perto dos dias de Antíoco IV Epífanes, quando lutava com os judeus, ou contra os judeus. Então, Daniel, naquela época, o seu escrito ele já reflete uma teologia mais avançada sobre a ressurreição dos mortos, é que eu posso dizer avançada, né? Então, ele já vem colocar que tanto justos como injustos ressuscitarão. Só que o livro de Enoque foi escrito ou paralelo ao livro de Daniel, ou depois um pouco, ele nega. O livro de Enoque diz que apenas os justos ressuscitarão. E esse parecer do livro de Enoque, ele foi defendido também por Salmos de Salomão. Ali no livro de Macabeus também fala da ressurreição apenas dos justos. Apenas dos justos. E é interessante isso, amigos, nós analisarmos. Agora vamos ver aqui o que nos diz Ezequiel, profeta Ezequiel, para fecharmos. Ezequiel capítulo 37. Vamos ler aqui, Ezequiel 37, 12. Olha o que Ezequiel diz. Começar do 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Que nós temos uma alegoria, obviamente, né? Não estamos negando isso. Versículo 12. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então nós temos aqui, ainda que alguns digam, não, mas aqui é uma metáfora. A ressurreição aqui é a ressurreição nacional, ok? Só que Ezequiel aqui, ele parte de um conceito que era existente no seu tempo, de que os mortos ressuscitarão. Quando Ezequiel escreveu isso aqui, amigo, crê-se que Isaías já estava escrito. Quando Ezequiel escreveu, crê-se, pelo menos o conservadorismo diz isso, que Isaías já era escrito. Sendo isso uma verdade, então nós temos que convir, nós temos que concordar que Ezequiel ele já conhecia a ideia da ressurreição, pelo menos para os justos. Então, no mínimo aqui, meu filho, essa metáfora ela está baseada em crenças. Ou seja, Ezequiel ele cria na ressurreição dos justos. Nós não podemos, a partir desta leitura, tirar a ideia de que ele estava falando da ressurreição geral, não. Mas a ressurreição de Israel, Ezequiel aqui estava falando. Então, mais uma vez, vem aquela ideia que sobre a ressurreição dos justos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Amós, eles atestam que os justos ressuscitarão.
Professor, é uma metáfora, é uma alegoria para falar da restauração de Israel. Sim, não estou negando. Mas essa alegoria, esta parábola, esta metáfora, está partindo de um conceito, está partindo de uma ideia concreta, querido. Está partindo essa ideia de uma ressurreição que representa uma restauração nacional, está partindo de uma crença bem fundamentada já no Antigo Israel nessa época, de que os justos ressuscitarão. É isso aí. Versículos 21 e 27 do mesmo capítulo de 37 de Ezequiel. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Vamos ler mais um pouco. O meu servo Davi reinará sobre eles. Entende-se que aqui é o próprio Davi, sendo o próprio Davi, óbvio que ele vai ressuscitar, né? Mas outros entendem que aqui é um eufemismo, um nome messiânico para o Messias. Seja como for, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será rei e príncipe eternamente. Volto a dizer, há alguns que defendem que, por essa época, o Messias dos judeus era Davi. Alguns que defendem que Davi realmente aqui é o rei Davi e que ele era esperado para ser o Messias, ungido de Israel, ou seja, que ele ressuscitaria. Então, está em foco aqui, se é Davi, de qualquer forma é, tá certo? Está em foco aqui a ressurreição, mesmo que indiretamente, está em foco a ressurreição. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Você acha que esta restauração de Israel só é para os que estiverem vivos? E os mortos não participarão? De acordo com a teologia de Ezequiel, participarão. Participarão. É só ler o versículo 12 que diz aqui, ó. Portanto, profetize e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Ezequiel cria na ressurreição dos justos. Então, amigos, estou mostrando para vocês que a noção de ressurreição no Antigo Testamento, no mínimo, aqui vale até para críticos e conservadores. Para os críticos, eles vão dizer que Isaías não cria na ressurreição dos ímpios, mas Daniel, que foi escrito no tempo que já cria. Mas vamos aqui agradar gregos e a troianos. Mas os conservadores, eles não querem usar essa palavra contradizer, eles não estão dispostos a admitir que Isaías ensinou uma teologia diferente de Daniel, então eles vão dizer o seguinte, não, a luz que veio para Isaías era menor. A luz que veio para Isaías foi uma luz que contemplou apenas a ressurreição dos justos. A luz que veio para Jeremias, para Ezequiel, contemplava apenas a ressurreição dos justos, mas negligenciou a ressurreição dos ímpios. Óbvio que eu quero ser claro para vocês que isso é um desdobro teológico. A mesma luz que contemplou a ressurreição dos justos, a mesma luz negou a ressurreição dos ímpios. E aqui é onde entra o confronto com Daniel, porque Daniel, a luz que Daniel recebeu, contemplou a ressurreição de justos e ímpios. Ok? Então, eu fico aqui com a posição crítico-liberal de que esse entendimento da ressurreição foi gradual no meio de Israel.
Houve um tempo realmente que Israel apenas acreditava apenas na ressurreição de justos, queridos, apenas isso. Isso é fato. Como já falei, Salmo de Salomão atesta isso, o livro de Macabeus atesta isso, o livro de Enoque, que eu tenho em mãos, atesta isso. É claro que não é todos. Ali nos dias de Cristo, o judaísmo já estava dividido sobre isso. Se não me falha a memória, o livro de Baruque, ele já crê na ressurreição de justos e de injustos, se não me falha a memória. Eu já li ele todinho, mas agora não vou segurar, mas uma coisa é certa, de justo ele crê e me parece que de injusto também. O livro de 4º Esdras, que é um escrito parcialmente judaico e parcialmente cristão, ele atesta a ressurreição de justos e de injustos. E o livro de 4º Esdras foi escrito ali no 1º século. Então você vê que nos dias de Cristo, ali no 1º século, quando a igreja estava nascendo, até mesmo o próprio judaísmo, e eu digo entre os fariseus, já havia aqueles que criam na ressurreição de ambos, justos e injustos, mas havia aqueles que acreditavam apenas na ressurreição de justos e negavam a ressurreição de ímpios. Mas o cristianismo, ele entendeu desde da sua origem que ambos, justos e injustos, ressuscitarão. Ambas as classes. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.